Por que Deus não destruiu Satanás? Deus é santo, justo e odeia o mal. Mas então, por que Satanás ainda está vivo? Porque ele permite que seu maior inimigo continue existindo e causando sofrimento no mundo. O Senhor é todo-poderoso e poderia tê-lo feito desaparecer com apenas uma palavra, mas não o fez. Deixou-o viver. Por quê? Neste vídeo vamos responder essa pergunta. A resposta não é simples, mas está na Bíblia. Hoje você vai descobrir por que Deus não elimina Satanás nem os anjos caídos. E você vai entender profundamente o plano eterno de Deus. E se você crê no Senhor, deixe seu comentário e lembre-se de se inscrever no canal para mais revelações. Antes de se tornar o inimigo de Deus, Satanás foi um anjo, mas não um anjo qualquer. Deus decidiu fazer algo extraordinário e, de sua infinita sabedoria e amor, criou Lúcifer, a estrela da manhã. Seu nome significa portador de luz. Era um querubim, um dos seres celestiais mais próximos da presença de Deus. Lúcifer não era apenas belo, era o líder que os demais anjos seguiam. Estava adornado com pedras preciosas, cheio de sabedoria, coberto de glória. Deus não criou o mal, criou algo perfeito. Lúcifer foi criado para refletir a glória divina, mas algo aconteceu em seu interior. Um pensamento entrou em seu coração, o orgulho. Lúcifer, cegado por seu próprio brilho, deixou que o orgulho crescesse em seu coração. O que um dia fora seu dom, tornou-se sua perdição. A beleza que todos admiravam tornou-se a origem de sua ruína, e seu desejo de glória o consumiu lentamente. Esse desejo mudou tudo, e onde antes havia luz, começou a crescer a escuridão. Para Lúcifer, não bastava adorar e servir a Deus. Nasceu em seu coração uma ambição desmedida. Ele ansiava ser aquele que receberia adoração. Queria elevar-se ao nível de Deus, ou até acima, e disse: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer deixou de querer servir e passou a querer ser adorado. Já não desejava refletir a glória de Deus. Queria a sua própria glória. Foi então que o equilíbrio se rompeu. Lúcifer deixou de ser servo e se tornou um rebelde. E não foi sozinho. Convenceu 1/3 dos anjos a se unirem à sua causa. Seres criados para adorar agora se rebelaram contra o Criador. E assim começou a rebelião. Não foi uma guerra simbólica. Foi uma guerra real, espiritual, definitiva. Mas atenção, não foi uma batalha entre iguais. Há uma ideia que se repete tantas vezes que muitos a aceitam sem questionar. A imagem de uma luta eterna entre o bem e o mal, como se Deus e Satanás estivessem lutando em pé de igualdade. Luz contra trevas, céu contra inferno. Mas deixe-me dizer algo que a Bíblia deixa muito claro. Deus não tem rivais. Não existe nenhum ser, nem na terra nem nos céus, que possa se igualar ao Criador. Deus não está em guerra para ver se vence. Ele já venceu. O falso equilíbrio entre o bem e o mal não é bíblico. É uma distorção que veio da filosofia, do cinema e das narrativas humanas, mas não do reino de Deus. Satanás não é o lado sombrio que mantém o universo em equilíbrio. Ele não é igual em poder, nem em autoridade, nem em glória. É uma criatura. E criatura alguma pode se igualar ao seu Criador. Quando Lúcifer se rebelou, não se tornou um rival à altura de Deus. Tornou-se um inimigo já derrotado no instante em que se afastou da luz. A guerra nos céus e o destino de Lúcifer estão selados e registrados no Apocalipse. E houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e lutavam também o dragão e seus anjos. Satanás não vem sozinho. Ele chega à frente de um exército de anjos caídos. Mas do outro lado está o defensor do reino, Miguel, o arcanjo, o guerreiro da fidelidade, comandante do exército de Deus, protetor do povo santo. E quando a rebelião irrompe, Miguel se levanta. Com sua espada de fogo erguida, convoca as hostes celestiais para defender o reino dos céus. As legiões de anjos fiéis alinham-se atrás de seu líder, prontas para a batalha mais decisiva de todas.
E o resultado já está escrito. Mas eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. Foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi atirado à terra, e com ele foram lançados os seus anjos. Satanás é derrotado, e junto com ele todos os anjos que o seguiram. Lúcifer jamais teve chance de vencer o Criador. O acusador foi expulso, e todos os anjos que o seguiram perderam seu lugar no céu. Deus não lutou, Deus não desceu ao campo de batalha. Foram os anjos fiéis, liderados por Miguel, que executaram a ordem. Isso nos diz muito. Para vencer Satanás, Deus nem sequer precisa se mover. Esse foi seu juízo inicial, o desterro. Foram lançados para fora do reino celestial e desceram à terra, e com ele, os anjos caídos. Os que antes brilhavam na presença de Deus, agora andam em trevas, tentando arrastar o ser humano em sua queda. Lúcifer agora seria chamado de Satanás, o inimigo. Mas muitas vezes falamos de Satanás, de demônios e de anjos caídos como se fossem a mesma coisa. E não são, porque a Bíblia os distingue, e nós também devemos fazer o mesmo. Quem são os anjos caídos? São anjos que um dia estiveram na presença de Deus, foram criados na glória, habitaram o céu e participaram da rebelião liderada por Lúcifer. E quando ele caiu, caíram com ele. Não perderam a natureza espiritual, nem a inteligência, nem a capacidade de agir. Só perderam o lugar no reino de Deus. Mas atenção, eles não se tornaram demônios. E então, quem são os demônios? A Bíblia não define explicitamente sua origem, mas uma coisa é clara: os demônios são espíritos desencarnados. São seres impuros que não pertencem nem ao céu, nem à terra. Não têm corpo, mas estão sempre à procura de um. Por isso Jesus expulsava esses espíritos de pessoas possuídas. Demônios precisam entrar em um corpo para agir. No Evangelho de Lucas, quando Jesus liberta o homem endemoninhado na região dos Gadarenos, os demônios que estão nele suplicam: não nos mande para o abismo. Eles pedem para entrar numa manada de porcos. Isso revela sua condição. Vagam, procuram e possuem. Já os anjos caídos não buscam corpos. Eles têm outro nível, pois fizeram parte da ordem celestial. Mesmo assim, possuem hierarquia, estrutura e influência. Não vagam sem propósito, são organizados. Paulo deixa isso claro, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses principados e potestades são anjos caídos. Estão posicionados, agem com estratégia, e seu líder, Satanás, não perdeu seu trono de trevas. Essa distinção é vital. Enquanto os demônios atacam indivíduos, os anjos caídos afetam sistemas, reinos, estruturas, governos, culturas. É aqui que muita gente se espanta. Por que Deus permite isso? Por que não foram destruídos? Eles apenas foram lançados à terra. E desde então, o campo de batalha deixou de ser o céu. Agora é aqui. Há várias explicações. Primeiro, precisamos entender algo essencial. Espíritos não morrem como a carne. O próprio Jesus disse: Deus é espírito. E quando Deus criou os anjos, ele os fez como seres espirituais. Isso significa que eles não têm um corpo físico como o nosso. Portanto, não estão sujeitos à morte como nós a entendemos. Satanás não pode ser destruído da mesma forma que um ser humano. Ele não pode simplesmente deixar de existir. Sua essência é espiritual, e o mundo espiritual não se rege pelas leis do mundo material. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos compreender. Deus é justo, e, em sua justiça perfeita, ninguém é executado sem antes passar por julgamento. E o tempo deles ainda não chegou. Ainda não foram julgados, pois foram criados como seres espirituais eternos. E Deus permitiu que, por um tempo, continuem atuando, até que chegue o dia determinado. Sim, até Satanás será julgado, não por falta de provas, mas porque o julgamento faz parte da ordem divina. O julgamento não é apenas um castigo,
É uma proclamação pública da verdade. É a manifestação da justiça de Deus diante de todo o universo. Por isso, Apocalipse nos fala do grande dia do juízo. Um dia em que tudo será revelado, em que cada ser, anjos e humanos, prestará contas de seus atos. E ninguém poderá dizer que não teve oportunidade, que não foi ouvido, que não foi tratado com justiça. Esse dia ainda não chegou, mas está escrito e virá. Então, por que Deus permitiu que Satanás continuasse vivo? Porque Deus não age como nós. Nós queremos soluções imediatas, queremos que o mal desapareça agora. Mas Deus não improvisa, Ele age com propósito. A cada dia que passa, cada decisão que tomamos, cada batalha que enfrentamos, faz parte de um plano maior. Um plano em que a paciência de Deus não é fraqueza, mas parte do seu amor e da sua justiça. Assim como Satanás foi expulso, também será julgado, e não escapará do seu destino. Mas esse destino chegará quando o juiz decidir. E enquanto isso, seguimos caminhando, certos de que a justiça está a caminho. E que Deus, embora pareça demorar, nunca falha. Esta é uma das chaves. Deus não perdeu o controle do universo. Ele escolheu aguardar o juízo final, enquanto aprendemos a resistir, a discernir e a confiar na sua justiça perfeita. Porque a sua vitória não se baseia em destruição instantânea, e sim em redenção completa. Lembra de Jó? Satanás não pôde tocá-lo sem antes pedir permissão. E mesmo quando agiu, Deus transformou tudo para manifestar sua glória. Isso não é uma guerra equilibrada. Isso é domínio absoluto. Deus é absolutamente soberano. Isso significa que não há nada, absolutamente nada, fora do seu controle. Até mesmo Satanás, com todo o seu ódio, permanece dentro dos limites que Deus lhe permite. Mas outra pergunta que muitos fazem é: se Deus já sabia que Lúcifer iria se rebelar contra ele, por que o criou? Há algo que Deus valoriza mais do que a obediência forçada. Algo que ele inseriu em toda a sua criação, inclusive naqueles que mais se afastaram dele: a liberdade de escolher. O livre-arbítrio não é licença para pecar, é um sinal do amor divino. Porque Deus não criou máquinas, Ele não nos fez como marionetes, nem programou os anjos como robôs sem vontade. Deus quis que suas criaturas, todas, pudessem decidir. E sim, isso inclui Satanás, e os anjos que o seguiram, e você e eu. A grande pergunta é: por que Deus concedeu liberdade até àqueles que ele sabia que poderiam se rebelar? A resposta é profunda, mas simples. Sem liberdade não existe amor. O amor não se impõe, não se exige nem se força. Amor, por definição, precisa ser escolhido. E se Deus tivesse nos obrigado a amá-lo, não seria pai, seria um ditador. Por isso, ao criar os anjos, deu-lhes livre-arbítrio. E ao criar o ser humano, também. Porque ele queria um relacionamento de verdade, não uma obediência vazia. Sim, isso significava correr o risco de alguém escolher se afastar, de alguém dizer não ao Criador. E Satanás o fez. E muitos fizeram o mesmo desde então, mas isso não muda o plano. Deus não retirou o dom de escolher, porque mesmo quando há rebelião, o livre-arbítrio continua sendo a única porta para o amor verdadeiro. Pergunte-se isto: que valor teria a sua fé se você não pudesse duvidar? Que mérito teria a sua obediência se você não pudesse desobedecer? Que sentido teria o seu amor por Deus se não houvesse outra escolha? Deus não quer seguidores por obrigação. Ele quer filhos que o amem por decisão. E por isso, permite a existência da liberdade, ainda que às vezes doa. Mesmo quando Satanás se rebelou, Deus não revogou o livre-arbítrio do universo. Fazer isso seria negar sua própria essência. Um Deus que ama com liberdade e que chama sem forçar. E é por isso que o juízo ainda não chegou. Porque até o último segundo, Deus está permitindo que a criação escolha. Ele espera, porque o amor espera. E o amor verdadeiro só nasce onde há a possibilidade de rejeitá-lo. Imagine isto. Deus concede livre-arbítrio às suas criaturas, e quando uma delas usa esse dom para se rebelar,
ele a destrói no ato. Isso seria justo? Seria coerente com seu caráter? Aqui entra uma das perguntas mais delicadas deste assunto. Deus pode tirar aquilo que ele mesmo deu, a escolha? O livre-arbítrio não é um enfeite teológico, é parte central do plano de Deus. E, se Deus tivesse eliminado Satanás imediatamente após sua decisão, na prática estaria anulando a própria liberdade que ele mesmo concedeu. Seria como dizer: você tem liberdade, mas se não escolher o que eu quero, morre na hora. E isso não é liberdade. Isso é manipulação disfarçada de escolha. É aqui que muitos tropeçam. Esperam que Deus haja como um juiz humano. Castigo rápido, justiça imediata, problema resolvido. Mas Deus não pensa como nós. Sua justiça não é impulsiva. Sua santidade não age por desespero. Deus não pune por impulso, julga com propósito. E foi por isso que ele não matou Satanás, nem os anjos que se rebelaram. Porque fazer isso teria eliminado a própria possibilidade de o livre-arbítrio fazer sentido. De que adianta dar liberdade se toda má escolha termina em destruição instantânea? Deus respeita até as decisões que o ofendem. Isso não significa que ele as aprove. Significa que é fiel ao seu desígnio. Este é um dos mistérios mais difíceis de aceitar. A liberdade que Deus dá também pode levar ao caos. E ainda assim, ele continua a concedê-la, porque o seu amor não busca controlar você, busca transformar você. E a transformação só acontece quando você escolhe a Deus por convicção, não por medo. Se Deus tivesse matado Satanás imediatamente, o restante da criação não teria aprendido nada. Haveria medo, mas não fidelidade. Haveria obediência, mas não amor. O castigo automático geraria silêncio, não santidade. Obediência forçada, não redenção. E Deus não quer um céu cheio de seres obedientes por medo. Ele quer um reino repleto de filhos transformados pela graça. Então, pode haver um propósito oculto? Será que Satanás pode ser um instrumento? É uma ideia que pode parecer difícil de aceitar, mas está na Bíblia. E quando a enxergamos com os olhos do Espírito, algo se revela. E se Satanás, mesmo em rebelião, continuasse a cumprir um propósito dentro do plano de Deus? Não porque Deus aprove isso, não porque Deus concorde com a sua maldade, mas porque Deus é tão soberano que até mesmo aquilo que o inimigo tenta usar para destruir, ele transforma em instrumento para a sua glória. E o melhor exemplo disso é Jesus. Desde o início do seu ministério, Satanás esteve presente, não como aliado, mas como obstáculo, como prova, como fogo purificador. Jesus foi levado ao deserto, guiado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ali, durante 40 dias, Satanás o enfrentou face a face, ofereceu pão quando ele tinha fome, prometeu fama, poder, domínio, tudo o que o mundo idolatra. Mas Jesus não cedeu, respondeu com a palavra: está escrito. Resistiu a cada tentação e permaneceu firme. E com isso, deixou algo claro: ele era o único digno. Porque somente quem venceu a tentação pode carregar o pecado do mundo. Para nos salvar, Jesus precisava viver a vida que nós não podíamos viver e depois oferecer-se para morrer em nosso lugar, levando os nossos pecados. Ao vencer a tentação de Satanás, Jesus provou ser aquele cordeiro sem mancha. E se a tentação no deserto não foi uma interrupção no plano, mas uma parte essencial do plano, Satanás pensou que estava enfraquecendo Jesus. Mas, na verdade, estava atestando sua autoridade, mostrando que nem a fome, nem o poder, nem a glória mundana podiam desviar o Filho de Deus. E então, mais adiante, nos últimos dias de Jesus, Satanás volta a se aparecer. Desta vez, no coração de Judas, o discípulo que o trairia, aquele que entregaria o Messias por algumas moedas. A Bíblia diz claramente que Satanás entrou em Judas. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Foi ele quem semeou a traição. Foi ele quem levou Jesus ao Gólgota. Mas aqui vem o mais chocante: como Jesus morreria pelos pecados do mundo,
se ninguém o entregasse? Como haveria cruz sem traição? E como haveria redenção sem cruz? Mais uma vez, vemos como Deus toma o pior do inimigo e o transforma em parte do seu plano eterno. Não porque o mal seja bom, mas porque Deus é capaz de usar até mesmo o inimigo para cumprir o seu propósito. Deus permitiu que Satanás continuasse vivo, porque mesmo em sua maldade, o diabo acabou servindo inadvertidamente aos propósitos de Deus. Isso não faz de Satanás um servo fiel, faz dele um inimigo derrotado, que sem saber, ajuda a cumprir aquilo que tenta impedir. E aqui vai uma lição para nós. Nada do que o inimigo lança contra você escapa ao controle de Deus, nem a tentação, nem a traição, nem a dor. Tudo pode ser redimido, tudo pode ser usado, porque o propósito de Deus não tem falhas. As coisas ruins que nos acontecem na vida também fazem parte do propósito de Deus, ainda que naquele momento não façam sentido para nós. Nas feridas profundas, nos momentos em que você pensou, onde está Deus agora? Ele estava lá, usando até mesmo a dor como parte de uma história maior que você ainda não consegue ver por completo. Já aconteceu com você? Você viveu algo que na hora parecia injusto, incompreensível, mas com o tempo entendeu que Deus usou para o bem? Conte para nós aqui nos comentários. A sua história pode ser luz para outros e o seu testemunho pode ser o sinal de que alguém precisa. Lembre-se, o inimigo fere, mas Deus transforma. Mas há uma palavra que atravessa a Bíblia de capa a capa. Uma palavra que define quem Deus é para além do juízo, para além do poder, para além do próprio céu. Amor. Jesus explicou isso numa das parábolas mais comoventes, a do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, e um deles pediu a herança antes da hora e partiu. Foi para longe, desperdiçou tudo, afundou, e ainda assim, quando decidiu voltar, o pai não o rejeitou. Ele o esperava, de longe, de braços abertos. Isso é Deus. E aqui surge uma pergunta profunda. Será que esse mesmo amor não se manifestou também com os anjos caídos? Não sabemos ao certo. A Bíblia não diz se eles podem se arrepender, mas nos mostra algo. Deus não os destruiu. E isso já diz muita coisa. Se Deus fosse apenas justiça imediata, o juízo teria caído no mesmo instante. Mas não foi assim. Os anjos caídos foram expulsos, mas continuaram a existir. E isso só pode significar uma coisa: Deus escolheu esperar. É compaixão? É paciência? É amor? Talvez seja tudo isso junto. Porque o amor de Deus não se limita aos que lhe obedecem. Jesus disse: amem os seus inimigos, para que vocês sejam filhos do Pai de vocês que está nos céus. E acrescentou: Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Deus não descarta automaticamente quem falha com Ele, porque seu amor não se baseia em desempenho. O amor de Deus transforma, e para transformar, às vezes, é preciso esperar. Até aqui falamos da paciência de Deus, do seu amor que espera, da sua justiça que não age por impulso. Mas isso não significa que o juízo não virá. Virá. Deus não é indiferente ao mal, não ignora a rebelião, não deixa as coisas sem resolver. Simples assim. Deus tem um tempo para tudo, e o juízo final já está marcado, com precisão eterna. A Bíblia é clara. Deus não poupou os anjos que pecaram. Antes, lançou-os no inferno e os entregou a prisões de trevas, onde estão guardados para o juízo. Estão reservados, não esquecidos, nem absolvidos. Deus não executa juízo sem antes instaurar um tribunal. E esse tribunal eterno já está preparado. O juiz é Cristo, e sua palavra será definitiva. Em Apocalipse 20, João nos apresenta uma cena de arrepiar. O grande trono branco, livros abertos, almas em pé, e cada um sendo julgado conforme suas obras. Esse dia não é metáfora, é promessa, e também um alerta. Satanás, seus anjos, e todos os que escolheram as trevas em vez da luz, serão julgados. Mas aqui está algo que muda toda a perspectiva. O fim não é apenas castigo, é restauração. Deus não quer simplesmente aniquilar o mal. Ele quer restaurar a ordem, quer limpar o que foi contaminado,
reparar o que foi quebrado e curar o que foi ferido. O juízo de Deus é um ato de santa justiça. É o momento em que tudo o que está oculto será revelado, em que tudo o que está torto será endireitado e todo joelho se dobrará. Esse dia vai chegar e Satanás não escapará. O inimigo que causou divisão, morte e destruição será vencido publicamente, eternamente, definitivamente. Depois de tudo o que vimos, depois de entender por que Satanás continua vivo, porque Deus não o destruiu e porque tudo tem um propósito mais alto, há uma verdade que precisa ficar no seu coração. A vitória já está escrita. Não estamos esperando para ver se Deus vence. Deus já venceu. Na cruz, Jesus não apenas venceu o pecado, venceu o inimigo. Isso significa que Satanás já foi vencido. Só aguarda sua sentença final. O mundo pode parecer escuro, o mal parece ter poder, mas tudo isso é temporário. Nada disso mudou o resultado. Cristo reina, seu trono não treme, sua promessa não falha, e você, se está nele, também participa dessa vitória. Não como espectador, e sim como herdeiro, como filho, como parte do corpo de Cristo que permanece firme enquanto o inimigo cai. O que começou como uma pergunta, por que Deus não mata Satanás? Levou-nos a descobrir uma verdade ainda maior. Deus não destruiu o inimigo porque tinha um plano que revela seu amor, sua paciência, sua justiça e seu domínio total. E esse plano ainda não terminou. O juízo virá, a restauração será completa, o reino de Deus será estabelecido para sempre, e toda lágrima será enxugada, e não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque aquilo que Deus começou, Ele terminará, e o fará em vitória. Amém. Se este vídeo ajudou você a entender o plano de Deus, deixe o seu like para que alcance outros crentes. E lembre-se de compartilhá-lo com quem você ama. Se você quer compreender mais profundamente a história de Lúcifer, assista ao vídeo que está aparecendo na tela. É a história completa da criação e da queda de Lúcifer, já vista por milhões de fiéis. Se ainda não viu, clique no vídeo. Bênçãos para você e sua família.